Boa noite, irmãos. Para mais uma exposição doutrinária dessa noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, os mentores espirituais da casa, bem como aos nossos mentores, e agradecer. Agradecer por esse dia que passamos. Agradecer por todas as oportunidades que nessa existência estamos experimentando. Porque essas oportunidades nos auxiliam no nosso crescimento. E pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine nesta noite na compreensão do tema que será explorado. Que a paz do Mestre esteja presente hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de um assunto bem atual mesmo desses últimos milênios. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós temos as nossas aflições. E o próprio Cristo também nos passou o consolo em relação às aflições, com as suas bem-aventuranças. Mas vamos relembrar um pouco algumas das suas bem-aventuranças. E começa colocando assim, Kardec, na introdução desse capítulo, ele utiliza-se de duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa passagem nós vamos encontrar em Mateus, o capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10. Mas também tem uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Isso nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 6, os versículos 20 a 21. Kardec, quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo se valeu de vários temas que nos causam as aflições, né? A justiça das aflições, o porquê que nós, nessa atual fase no nosso crescimento individual, ainda temos as aflições, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimentos do passado, né? E assim por diante. Mas não vamos só se ater hoje nas causas atuais das aflições. Por que causas atuais que Kardec nos coloca? Ele começa, quando ele está fazendo todo esse trabalho de esclarecimento para nós, das causas atuais, ele nos dá a seguinte, dá essa descrição. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou seja, ou preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem as suas causas na vida presente, a outra fora dessa. Então vamos perceber aqui que as nossas aflições do nosso dia a dia, e nem sempre são todos os dias, são dias de aflições, mas não temos na nossa caminhada momentos de aflições.
E o que são essas aflições que nós vamos perceber no decorrer, né? Causas da vida presente. As origens das nossas aflições são nessa atual existência. E quando ele coloca outra fora desta vida, quer dizer, dessa atual existência, ela vem da nossa vida eterna, ou em outras palavras, ela tem a origem das nossas existências anteriores. Mas o que são as causas dessas aflições que muitas vezes nós nos questionamos e que precisamos entender? São basicamente ou unicamente os nossos equívocos perante as leis divinas. Isto quer dizer, em outras palavras também, os erros que nós cometemos. Esses erros perante as leis divinas precisam ser ajustados. Como, né, nós encarnados, a nossa sociedade onde que estamos inseridos, ela tem uma série de regras e regulamentos, que são as nossas leis civis. Tá? Toda vez que algum cidadão, ou nós mesmos, infringimos uma dessas leis, tá? Há uma questão de ser corrigido. Nós precisamos corrigir as leis humanas quando nós as infringimos. Muitas vezes, dependendo a gravidade, a reclusão do ser a um presídio para que possa cumprir os desígnios da legislação humana. E com relação às leis divinas, como é que se trata essa questão, né, de nos ajustarmos perante ela? São, em outras palavras, as questões de ordem afetiva, ou, em outros termos também, que a gente também conhece, que são as tal da expressão expiação. O que é a expiação? É o ajuste perante aqueles equívocos que nós cometemos. E na nossa caminhada da presente existência, esse ajuste está, como Kardec coloca, duas espécies de ajuste. Uma de origem de existências anteriores, em que os danos que nós causamos, precisamos, muitas vezes, não só em uma existência nos reparar, precisa ser reparado, como, muitas vezes, várias existências. Porque é aquela questão, é a ofensa que nós fizemos em relação ao próximo. E para isso, o próximo também precisa estar pronto a perdoar. E vice-versa. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós precisamos também perdoar o ofensor. E não dá para ser, muitas vezes, de imediato. Precisamos nos preparar para este ato. Então, muitas atos que nós vamos ter não vai ser de imediato. Vai ter uma ou duas existências, muitas vezes, e de preparação para culminar com o processo. Isto é em relação aos nossos equívocos ou nossos erros em relação à lei divina através do tempo. Mas quando se fala em causas atuais, né, o que nós podemos perceber? Muitas vezes, nós estamos passando por alguma aflição e nem percebemos que minutos antes nós cometemos equívocos. São que, muitas vezes, equívocos imperceptíveis à nossa percepção, mas que, perante a lei, nós cometemos. Um pensamento inadequado ao próximo é um equívoco. É tão simples nós cometermos esses equívocos. Alguém fala um fato e nós já estamos julgando o próximo e condenando. É um equívoco perante a lei.
Não podemos, não é permitido nós fazermos isso, mas nós fazemos. E, em consequência desses atos, nós também sofremos angústias que não conseguimos entender, né? E aí Kardec vai pontuando um pouco, né, sobre isso, né? Ele coloca lá: quantos homens caem na sua própria culpa? Quantos são vítimas das suas imprevidências, de seu orgulho e da sua ambição? Vamos perceber que orgulho, egoísmo, são elementos que nos fazem acometer alguns equívocos perante a lei divina. E que nós precisamos ser previdentes em relação a isso, né? Aí ele coloca mais um outro fator ali. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte, né? Isto, há um século e meio atrás, os famosos casamentos por interesses, e que não se perderam através dos tempos. Inclusive, até na atualidade, ainda temos irmãos que ficam fazendo contas o quanto vai lhe render materialmente uma união, em que é somente o interesse material que está em pauta. Ele não está preocupado, esse ser, do seu relacionamento com a outra pessoa. Ele só está interessado naquilo. E não é só a questão de união matrimonial, não. As sociedades civis de empreendimentos, por exemplo, também muitas vezes ocorrem. Irmãos com boa vontade de gerar empregos para o próximo e que se associam a outros irmãos que não estão tão preocupados em gerar empregos. Eles só querem ver a vantagem financeira dessa união. E aí, muitas vezes, caímos, como o Kardec coloca, em desgraça. Mas não é a desgraça. Nós mesmos que causamos isso, né? Nesse sentido de que vamos ter essa questão de sofrermos as consequências, porque muitas vezes atos em relação a isso, nós vamos ser muitas vezes dentro do nosso empreendimento como uma de sobrevivência, vamos ser muito inescrupulosos. E aí vamos sofrer com essa questão da inescrupulidade as consequências. Ele coloca mais uma coisa assim interessante, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança dos excessos de todo o gênero? E aí vamos ver, né? Quantas coisas que nós individualmente sofremos, começando, né, do dano que muitas vezes nós causamos a esse corpo perfeito que o Pai nos deu, nos emprestou, aliás, não nos deu, nos emprestou, porque nós somos espíritos e estamos utilizando uma matéria para o nosso próprio progresso individual. E para isso há uma necessidade, ainda na atual evolução nossa, do uso da matéria para nosso crescimento. E aí a gente cria danos para esse corpo, de todas as ordens. A base, por exemplo, da subsistência desse corpo. Quantos excessos de alimentos que nós muitas vezes colocamos num estado de desequilíbrio de ingestão de alimentos, criando um certo dano no processo digestivo. E aí, com o passar do tempo, tá, o corpo não consegue mais processar todo aquele excesso. E aí vamos estar sofrendo problemas graves de gástricos,
né? Aí também tem outro lado em relação ao descuido ao corpo, os excessos alcoólicos de todas as ordens do álcool. Criamos danos, muitas vezes, irreversíveis a este corpo que podem gerar um desencarne prematuro. Gravíssimos atos. Os cânceres, muitas vezes, estão muito mais relacionados ao não descontrole da multiplicação das células do nosso organismo, porque elas estão, essa multiplicação está muito mais diretamente ligado ao nosso estado emocional. Como é que nós vamos estar as nossas células com o passar, né, morrem e vêm as outras que vão substituir, né? Com o passar dos anos, né, o ser humano não tem mais as mesmas células de que quando nasceu. Células morrem, elas se reproduzem, se duplicam e vão sendo substituídas. O corpo de um ser com mais de 60 anos já não é mais aquelas mesmas células que ele teve quando ele nasceu. Mas aí, se o estado emocional dele está em desequilíbrio, e principalmente raiva, ira, são energias que muitas vezes provocam uma chamada célula louca, que são as células cancerígenas. E aí, essas são consequências. Qual é a origem disso? Ela não tem nada a ver com os danos perante a lei do passado, das existências anteriores. Elas são originárias dessa atual existência. É onde que nós, pelo nosso desequilíbrio emocional, provocamos um dano no nosso corpo. E somos 100% responsáveis por esse dano. Não tem ninguém a transferir isto. Né? Aí Kardec ainda vai colocando outros pontos. Este é muito perspicaz para a nossa reflexão. Ele coloca assim: quantos pais são infelizes com os seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se a se afligir da falta de deferência como são tratados e da ingratidão deles. Quem já teve a oportunidade de fazer uma visita e conversar com os idosos que são internados, que estão como hóspedes num ancianato? Vão perceber que uma parcela daqueles idosos que estão lá são esquecidos dos seus familiares. Muitas vezes tem um e outro que diz assim: o meu filho eu trouxe aqui e disse que semana que vem ele vai trazer alguma coisa para mim. Só que ele nunca veio, já faz 10 anos que eu estou aqui, meu filho não vem. Eu peço que liguem para ele, ele responde que está viajando, ou dá uma outra desculpa. Ele me abandonou aqui. Não é um nem outro. Mas se nós olharmos essa origem, muitas vezes, não é do ser infeliz que é aquele senhor.
ele semeou essa situação. Como Kardec coloca, né, ali, deixou neles que desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade e assim por diante. Né? E que daí, quando nós precisamos do apoio dos nossos descendentes, dos nossos filhos ou dos nossos netos, muitas vezes não os educamos para apoiar os mais idosos. Eles não têm essa, não são culpados disso. Têm a sua parcela de culpa no processo geral da lei. Mas individualmente ali, nós só estamos colhendo o que semeamos. Sempre, em qualquer ação, tudo é consequência daquilo que nós semeamos. Né? Kardec ainda continua com uma questão aqui que coloca assim: interrogam friamente suas consciências todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontam passo a passo a origem dos males que o torturaram e verificam se, as mais das vezes, não poderiam dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Né? Aí que está. Nós não refletimos muitas vezes em relação ao que nós queremos para nós mesmos no amanhã. Se nós queremos buscar tranquilidade, mas a tranquilidade está muitas vezes muito relacionada ao trabalho. Reduzir essas angústias que as aflições nos trazem. Já basta que nós temos toda uma carga que vem do pretérito, de existências anteriores que nós estamos ajustando. Não precisamos aumentar mais esta nossa carga nas atuais condições, na atual existência. Quanto mais evitarmos na atual existência, melhores vamos estar, porque estaremos mais fortes para nos ajustar com relação ao passado. Mas aí Kardec faz uma coisa, um parágrafo bem interessante. A quem então há de o homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é causador do seu próprio infortúnio, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas sua incúria. Vamos perceber que sempre nós vamos estar numa situação em que transferimos o que é de nossa responsabilidade para outrem. Como ele coloca aqui, a providência, a má estrela, a má fortuna, enfim, acusar. Não sou responsável porque eu estou passando. Essa é a tônica, é a síntese de que Kardec coloca nesse parágrafo. Nós devemos estar, então, muito observadores de que quando nós vamos referir algo, para ver se realmente não somos nós os responsáveis. E vamos perceber que em toda a ação nós somos sempre responsáveis. Né? Não podemos deixar de ser responsáveis daquilo que nós vamos fazer ou, inclusive, deixar de fazer. A importância nisso é entender que nós temos essa nossa responsabilidade. Não podemos nos esquivar disso, mas
Pelo nosso estado evolutivo, muitas vezes agimos assim, né? E que daí, com a chamada à nossa responsabilidade, né, nós vamos perceber que vamos mudar as nossas atitudes, vamos poder perceber com mais clareza. Kardec ainda faz mais, continua fazendo as suas observações sobre as causas atuais das nossas aflições. Ele coloca ali: Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridem e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosamente e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou, né? Então, aqui ele é bem pontual nas pequenas e grandes coisas. O que são essas pequenas coisas? Relembrando que eu já comentei antes, inclusive um simples pensamento. Porque o próprio mestre nos passou: não peques por pensamentos, por palavras e ações. Antes de existir uma palavra, nós já geramos essa palavra através do nosso pensamento. Então, o pensamento é uma energia, é uma força. Então, a gente já está no pensamento criando danos. Porque se nós estivermos pensando negativamente sobre o próximo, este nosso pensamento chega até ele, provoca um desconforto. E dependendo do estado emocional dele, que ele se encontra, vai criar um embaraço nele. Ele vai se sentir mal, vai passar mal. E nós causamos isso através de um simples pensamento. Então, nós devemos cuidar também dos nossos pensamentos, para que não criemos danos ao próximo. E aí, Kardec é muito preciso de colocar aqui, né? Que segue das pequenas como as grandes coisas, o homem será punido por aquilo que pecou. Punição é um termo apropriado que Kardec usou na época. Mas, na realidade, é o nosso ajuste perante a lei. Criamos um dano, precisamos corrigir. Precisamos nos ajustar para ela, perante a lei divina. É isso que ele nos coloca, né? Então, muitas vezes nós classificamos essa correção, né, para o quê? Como um sofrimento, como uma dor. Mas toda dor, todo desconforto provoca em nós uma reflexão, algo que nós possamos fazer para melhorar. E quando nós entendemos que aquilo que nós foi a origem desse dano, né, vamos evitar no futuro. Mas cada vez que cometemos um equívoco, nós vamos ter que reparar. E muitos fatos acontecem de origem na presente existência, né? Que é comum. Então, nós devemos tomar nosso devido cuidado na atual existência, como nós vamos nos relacionar com o próximo. Por quê? Porque esse nosso relacionamento também vai gerar essa questão de corrigir ou não corrigir. Se nós tivermos bons atos, boas atitudes com relação ao próximo, nós vamos ter o quê? Algo que chama-se felicidade, ou estaremos em bem-estar
Mas se nós criarmos embaraços ao próximo, nós vamos ter que nos ajustar. E aí vem a aflição, a dor, o sofrimento, enfim. São atos sempre, são a dor, a aflição, o sofrimento, é sempre consequência dos nossos atos. São muitas vezes atos impensados. Por isso que os espíritos sempre nos dizem, antes de falar, agir, façamos uma reflexão, né? Aí tem uma referência dentro do Livro dos Espíritos, na quarta parte, que trata das esperanças e das consolações, e no capítulo 2º, das penas e gozos futuros, e aí tem um item que trata de várias questões, as durações das penas futuras. Por quê? Do nosso ato atual, ou nessa existência, ou na próxima, vamos ter que corrigir os nossos atos equivocados, bem entendido, né? E na questão 1004, tá? Kardec questiona os espíritos na seguinte ordem: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado, né? Quanto tempo vamos levar para este processo, para essa correção? Lembremos, né, as nossas leis humanas. Para de cada determinado delito que o homem comete, no caso específico, nosso país, né, o Código Penal determina períodos de reclusão, que varia de semanas, meses, anos. Tudo vai depender da gravidade deste delito. E perante a lei divina, por isso que Kardec coloca, em que base se baseia a duração do sofrimento? Durante quanto tempo? Uma existência, uma encarnação, 2, 3? O espírito que respondeu colocou assim: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e os sentimentos lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quem respondeu foi São Luís. Então vamos perceber aqui, né? Nós estamos falando de causas atuais. O sofrimento, o dano que eu criei nessa atual existência. A partir do momento que eu tenho consciência disso, eu lembro disso, dessa nossa atual existência, que eu cometi um equívoco perante a lei divina, e que este equívoco me está dando um desconforto, estou sofrendo, quanto mais rápido eu corrigir, melhor eu me sentirei. Por quê? Porque se eu não corrigir isto o mais breve possível, eu vou levar para a próxima existência esse desconforto. E aí nós vamos estar aumentando em vez de diminuindo os nossos pendores perante a lei divina, né? Mas é uma questão que nós precisamos perceber, em que devemos sempre estar trabalhando em querer nos melhorar e não deixar para trás para o amanhã. Se eu perceber de um equívoco hoje que eu cometi, agir o mais rápido
para que este dano não se cristalize no futuro. E que daí nós possamos resolver o mais breve possível. Porque deixar para o amanhã, muitas vezes, as dores, os sofrimentos serão mais pesados do que na atual existência se corrigirmos agora. Né? Mais pesado no sentido do que é na nossa interpretação individual. Pelo nosso grau evolutivo, muitas vezes achamos muito pesado, mas vamos lembrar e nunca esquecer que o Pai não dá o fardo maior do que nossos ombros possam carregar. Então, todo o ajuste que nós estamos passando, seja de origem da atual existência ou de existências anteriores, esses ajustes são na medida certa da nossa capacidade de executar. Não vamos estar carregando um fardo maior. E não vamos esquecer que a frase do Mestre Jesus, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Ou o contrário, né? Mas que sempre, com auxílio do Mestre Jesus, vamos poder conseguir caminhar a nossa tranquilidade. Podemos sempre estar à mão desta ferramenta que é tão preciosa, que é uma oração para nos auxiliar. E no livro Espírito da Verdade, né, quem estuda a doutrina espírita já deve ter percebido que tem uma série de livros que são baseados na obra básica, né? Que começa com o livro chamado Religião dos Espíritos, que é vários espíritos fazendo comentários ou dando um enlace maior do Livro dos Espíritos. Tem o Seara dos Médiuns, que fala também essas que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, e esses espíritos dão mais uma clareada. O Espírito da Verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem a Justiça Divina, que é o Céu e o Inferno. Todos esses 4 livros, os Espíritos Comunicantes, que é Ney Lúcio, Emmanuel, André Luiz e um grupo grande de espíritos que se comunicaram na época, era próximo ou em torno do centenário de cada obra dessa, né? E o Espírito Verdade é que fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um texto que tem uma referência a esses itens aqui, que é Causas Atuais das Nossas Aflições, em que quem assina é André Luiz, esse texto, que é bem consolador, vamos colocar assim. Ele nos permite compreender melhor o que nós passamos pela nossa caminhada, o que nós possamos nos erguer com firmeza, né? E ele começa assim: o espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A Terra não é presídio de sofrimento eterno. É a escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir. É realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem. É criação do próprio espírito. A virtude
não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é a santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é o ajuste a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas interrompem do passado, subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai da sua vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. Vamos perceber que nesse texto o consolo que André nos traz. Percebemos que é um processo evolutivo. A cada instante nós vamos estar felizes e não tão felizes, mas sempre no processo de nos ajustar perante a lei, de corrigir os equívocos do passado, seja do passado longínquo, seja da atual existência, mas sempre nos olhando para o nosso amanhã. O que eu posso fazer hoje para melhorar o meu dia? Então, vamos nos estar sempre vendo o que eu quero para o amanhã. Eu em busca da minha felicidade, da minha paz, trabalhamos por isso. E sempre a grande ferramenta que o Pai nos disponibilizou na nossa caminhada tem o nome de trabalho. Tudo se envolve diretamente no trabalho. Olhamos aí para os espíritos nobres, nunca cessaram de trabalhar. E eles estão sempre com um ar de felicidade. E é isso que nós temos que olhar como exemplo. O trabalho nos auxilia, reduz a forma de olhar o nosso ajuste perante a lei. Vamos ter menos aflições, mas nós estamos nos ajustando perante a lei divina através do trabalho. Que a luz do Mestre nos acompanhe sempre nessa nossa caminhada e que possamos sempre estar prontos para corrigir os nossos equívocos através do trabalho. Que assim seja.